Bom, e como que a gente faz se a gente tem, por exemplo, um atributo privado, né, nesse nosso exemplo aqui da classe X, a gente tem um atributo chamado de Y, do tipo inteiro, ele é privado, então só pode ser acessado de dentro dessa própria classe, só que a gente quer, de alguma forma, permitir que outras classes modifiquem esse valor. A gente já sabe que elas não podem modificar diretamente esse valor, porque ele é privado, só a própria classe pode modificar. Então, se a gente tiver uma classe Y que quer modificar, o que a gente pode fazer para permitir isso? Tanto para modificar quanto para acessar, né, eu comentei de modificar, mas o acesso também, né, para você consultar o valor, ele não é permitido a atributos privados, se você tiver em outra classe. Para fazer isso, a gente geralmente cria métodos que têm esse nome padrão, que é getters e setters, que é para métodos de consulta a valores, os getters e setters de modificação de valores, para modificar justamente os nossos atributos privados ou que não tem um acesso público aí para outras classes. Então, a gente não conseguiria, né, como nesse exemplo, pelo fato do atributo y ser privado, a gente não conseguiria na classe Y, né, lembrando que o atributo Y pertence à classe X, a gente cria aqui um objeto X dentro da classe Y, a gente não conseguiria imprimir o valor de Y. A gente precisaria de um método auxiliar para isso. Né? Isso se a gente não quisesse, obviamente, liberar o acesso. Né? Uma outra forma de contornar isso seria liberar o acesso ao atributo Y. Mas se há um motivo para o atributo Y ser privado, então o que a gente pode fazer é criar um método, e esse pode ser público, protegido, ou sem especificador de acesso, né, friendly, dependendo aí do contexto do que a gente está querendo fazer, né, dependendo de para quem a gente quer liberar esse acesso. Então a gente cria um método que retorna o valor de y. Então a outra classe não vai ter acesso de fato direto à leitura do atributo y, mas tem um método que faz essa leitura por ela. Né? Note que o atributo é privado, então ele só vai poder ser consultado de dentro da própria classe. Mas dentro da própria classe a gente criou um método público, que daí esse método pode ser consultado, pode ser chamado, né, por qualquer outra classe, invocado por qualquer outra classe, e daí sim esse método retorna o valor de y. Com isso a gente permite que a classe y acesse o valor do atributo y do nosso objeto x. Então, modificamos aqui, né, com a chamada a esse método, né, objeto, que é um objeto do tipo x.getY, então, que é um método público do nosso objeto, a gente consegue fazer esse acesso de dentro da classe y. Para modificar os valores, a gente pode fazer algo similar. Né? A gente cria um método chamado de set, no caso aí setyy, set é o nome do atributo que a gente quer fazer a atribuição, que vai receber um valor inteiro, ele também é público, e vai alterar o valor do nosso atributo y, colocando nele o valor do parâmetro v ali recebido como parâmetro do nosso método setyy. Então, com isso, se a gente quiser modificar na classe y o valor do atributo y que está na classe x, a gente também consegue usando esse método set, né, que a gente chama de um setter, né, que é um método para isso, para fazer atribuição a atributos tipicamente privados ou que a gente não tem acesso. Então, chamando, né, o método setyy com o valor 3, a gente vai modificar o valor do atributo y, que valia 2, e agora vai estar valendo 3. A gente já comentou, né, como um dos possíveis usos de getters e setters, poder, né, de fato, fazer uma consulta ou uma atribuição ao valor de um atributo privado, né, modificar um atributo privado ou consultar o valor de um atributo privado. Lembrando que a gente pode, dependendo do contexto, só implementar o get ou só o set, né, só o getter ou o setter. Se a gente só quiser dar acesso à leitura sem permitir que alguém modifique o valor, a gente só implementa um método getY, né, esse método público para acesso ao valor. Se a gente quiser permitir também a modificação do valor, né, não só a consulta, a gente atribui set. Então, uma das utilidades é isso. Né, se o nosso atributo é público, todo mundo consegue acessar e modificar. Se ele é privado, ninguém consegue acessar e modificar, mas se a gente quer permitir a consulta, né, o acesso só para verificação de um valor, a gente pode implementar um getter público para isso. Outra utilidade para isso, né, a gente pode, como comentado, né, a gente podia permitir somente a leitura, a gente podia permitir somente a escrita, né, até
o primeiro exemplo do slide é só escrita, se a gente só tiver o set e não tiver o get, né, só tiver o setter e não o getter, a gente permite só a mudança de valor. Se a gente só tiver se a gente remover o setter e só deixar o getter, a gente só permite a consulta, mas isso também tem uma terceira utilidade, que é garantir que as pessoas vão colocar valores corretos dentro de um atributo. Né? Às vezes o atributo é inicializado com um valor correto, um valor possível aí dentro do contexto da aplicação. Por exemplo, uma aplicação que não permita números negativos, às vezes a gente inicializa o atributo, né, com o valor zero. Se a pessoa tentar colocar um valor errado, um valor negativo, a gente pode usar justamente o setter para não deixar. Né? Se o atributo fosse público, qualquer um poderia ir lá e colocar qualquer valor. Com o setter, a gente pode passar um filtro. Né? Se o valor passado como parâmetro do setter for negativo, for inválido, né, o negativo num exemplo que não possa ser negativo, né, mas for inválido dentro de qualquer contexto, o setter pode não fazer isso. Né, o código do setter não precisa ser simplesmente uma atribuição direta de valor, ele pode ter testes, né, verificações se o valor é válido ou não no contexto do que a gente está desenvolvendo. Então, uma grande utilidade de se fazer isso é para garantir que o nosso atributo nunca vai ter um valor inválido, então a gente deixa ele privado e no método que faz a atribuição a gente cuida das condições aí de validade desse valor. Outra forma possível também, às vezes é para facilitar a vida do usuário, é a gente fazer uma mudança de formato. Né? Às vezes a gente sabe que o usuário tipicamente vai ter um dado que não está no formato que a gente quer, e então a gente faz o setter cuidar dessa conversão de formatos. Por exemplo, se o usuário nos passa um double e a gente quer um string, ou se ele passa um string que representa um número e a gente quer o número que está lá dentro, a gente pode usar o setter para conversão, isso pensando em setter, ou o getter para converter para o usuário no formato que a gente espera que ele quer. Né? Se a gente está tratando, por exemplo, de dinheiro, como no exemplo que está aqui no slide, a gente tem isso guardado como um double, mas o usuário ele quer esse valor para ser impresso na tela, então ele quer que seja impresso com um R cifrão, espaço e o valor. Então a gente pode fazer o nosso getter, ao retornar o valor, retornar já a string que vai ser impressa, né, com o R, com o cifrão, com o espaço em branco, etc. Então, também, né, os setters e getters podem ser usados para essa conversão de valores. Só recapitulando aqui, né, colocando numa tabela a questão de que tipo de acesso a gente tem com cada um dos especificadores, né, considerando aqui a mesma classe, o mesmo pacote, uma subclasse ou outros pacotes, se nós colocarmos o especificador public, né, para deixar a classe, o construtor, o atributo ou o método públicos, a gente vai ter acesso na mesma classe, né, a mesma classe sempre consegue acessar qualquer uma dessas coisas dela, mas o mesmo pacote também vai ter acesso a uma subclasse, vai ter acesso, e outros pacotes vai ter também acesso. Ou seja, todo mundo tem acesso a algo que está especificado como público. Se for protegido, né, protected, a mesma classe, o mesmo pacote e as subclasses vão ter acesso. Porém, classes de outros pacotes, né, que não sejam subclasses da classe atual, não vão ter acesso. O nada, né, também conhecido como friendly, né, se a gente não coloca nada na frente da nossa classe, do nosso construtor, do nosso método, do nosso atributo, a mesma classe sempre vai ter acesso a isso. O mesmo pacote também, né? O friendly, na verdade, a gente chama ele de acesso ao pacote, né? Todo mundo que está no mesmo pacote, obviamente, a mesma classe, ela está no próprio pacote dela, vai ter acesso e todo mundo que não estiver não vai ter. Então, subclasse só vai ter acesso se a subclasse estiver no mesmo pacote, mas se ela só for uma subclasse que não esteja nessa outra condição de estar no mesmo pacote, ela não vai ter acesso. E outros pacotes não vão ter acesso. O privado é o mais restritivo, apenas a própria classe vai ter acesso a seus métodos, seus atributos ou seu construtor. Então, o acesso é apenas da mesma classe. Outras classes no mesmo pacote não vão ter acesso, subclasses não vão ter acesso e outros pacotes também não terão acesso. Né? Então, o público é o mais irrestrito, todos têm acesso, e o privado é o mais restrito. Né? O intermediário é primeiro em termos de menos restrito, né? De mais irrestrito. Primeiro público, depois protegido, depois nada, o friendly, e por fim o privado. Existem outros modificadores também, né? A gente falou desses 4 modificadores de acesso. A gente já conhece o final, né? Que a gente pode usar para atributo, método ou classe.
que tem contextos diferentes aí no que a gente está usando, né? O final para atributo, a gente já viu, um atributo que é final, ele é uma constante, né? O seu valor não pode ser mudado. A partir do momento que ele recebe um valor, esse valor não pode ser modificado. Para um método, quer dizer que o método não pode ser sobrescrito, né? A gente não pode ter uma subclasse sobrescrevendo esse método, né? Se na classe mãe o método era final, ele não pode ser sobrescrito na classe filho, né? Se na superclasse ele era final, ele não pode ser sobrescrito na classe filho. E uma classe que seja final, né, se a gente colocar um final class, o nome da nossa classe, essa nossa classe, ela não vai poder ter subclasses, né, nenhuma outra classe vai poder herdar essa classe. A gente também já conhece o static, né, a gente já usou o static, que serve para atributos ou para métodos, e ele implica que você vai ter uma classe, uma cópia única desse atributo ou desse método, né? A gente costuma dizer que um método que é estático, ou um atributo que é estático, a gente costuma dizer que ele pertence à classe e não ao objeto, e não à instância, né? Então, se eu tenho um atributo que é estático, eu tenho vários objetos daquela classe, só existe um único atributo compartilhado por todos, né, uma única cópia de memória desse atributo. Então, se eu fizer qualquer modificação, eu vou estar modificando essa única cópia, né, vai afetar todo mundo que está acessando esse atributo. O método também, o conceito é o mesmo, né, ele não é um método que fica vinculado a um objeto em particular, a uma instância de uma classe, sim, é o método que está vinculado à classe. Tanto é que o método, se ele for estático, ele não vai poder acessar nenhum atributo que não seja estático, porque ele não está vinculado a nenhum objeto, né? Então, se você tiver atributos que não são estáticos, que vão estar em cada cópia do objeto, não faria sentido, né, o método estático poder acessar um atributo que não é estático, né, porque ele não tem esse vínculo. Se a gente precisar passar esse valor para o método, a gente vai precisar passar como parâmetro ou passar um objeto como parâmetro para ele poder, daí sim, acessar um atributo que não seja estático. Se a gente colocar usar o static, né, em classes internas, né, lembrando que a gente já comentou, né, que uma classe pode ter classes internas dentro dela, no único código a gente pode colocar classes internas, isso vai tornar a classe externa, porque uma classe interna não pode ter métodos estáticos, né? A ideia da classe interna é justamente só ter, né, seus métodos ou atributos não estáticos para serem, né, para ser instanciado e ter seus objetos aí com os valores dos seus atributos ou chamando os seus métodos. Se a gente torna, se tiver qualquer estética relacionada a uma classe que a gente tinha pensado nela como uma classe interna, outra classe, ela tem que parar de ser interna, ela tem que virar uma classe externa. Né? E, né, como já comentado, né, o static acaba indicando quais atributos ou métodos devem ser considerados como pertencentes à classe e não especificamente a cada um dos objetos. Né? Vai ter uma cópia única vinculada à classe, né, do atributo ou do método, e se a gente não coloca o static, eles vão estar vinculados aí a cada objeto, vai ter uma cópia para cada objeto. Temos outros modificadores, um deles é o abstract, que vai ser visto mais adiante, mas só de maneira resumida, uma classe que é abstrata, ela não pode ser instanciada, né? Você precisa se você precisar instanciar essa classe, você vai ter que ter subclasses que instanciam ela, porque ela em si não pode você vai ter subclasses, né, que estendem ela, e as subclasses podem ser instanciadas, porque uma classe abstrata não pode, e um método abstrato também ele ainda é um método que precisa ainda ser implementado, né? É um método de uma classe abstrata e ele ainda não foi implementado, as subclasses dessa classe deverão aí implementar esse método. E tem vários outros que a gente não verá dentro dessa disciplina, né? Native, Strict, FP, Synchronized, Transient, Volatile, não serão vistos dentro da disciplina de introdução à programação, mas é importante só para vocês saberem que existem vários outros especificadores ou modificadores. E a gente até já chegou a ver isso ao longo dos exemplos usados em aula, né? É possível a gente combinar diferentes tipos de especificadores, né? Não dá, obviamente, para colocar o mesmo tipo de especificador, né? Não dá para falar que um atributo é público e privado ao mesmo tempo, né? Não faz sentido ele é público ou privado.
ou protected, ou friendly, né? Tem só um desses 4 tipos de acesso. Porém, a gente já viu, né, um exemplo como esse, que algo pode ser público, pode ser estático e pode ser final, né? Então, por exemplo, uma constante, a gente pode colocar que ela é public static final, né, para um atributo, daí ele vai ser uma constante pelo fato de ser final, vai pertencer à classe e não ao objeto, né, pelo fato de ser estático, e todo mundo vai poder ter acesso a esse atributo por causa aí do public. Outra possibilidade, né, static abstract final também, enfim, dá para a gente ter diferentes combinações aí de especificadores de acesso. Outra coisa que a gente vai falar hoje, o último assunto da aula de hoje, são sobre os construtores privados, né, e para que serviria um construtor privado, né? Qual que é a ideia geral de um construtor privado? Se você fala que um construtor é privado, quer dizer que só dentro da própria classe que você vai poder criar instâncias daquela classe, né? Se todos os construtores daquela classe forem privados, outras classes não vão poder instanciar objetos do tipo daquela classe. Um uso para isso é a criação de singletons, né, que a gente garante que a gente vai ter um único objeto, né, singleton vem disso, a gente vai ter um único objeto daquela classe em memória, né, já que a única forma de poder instanciar um objeto dessa classe dentro dela mesma, né, só ela pode criar construtores, pode criar objetos a partir do construtor privado dela mesma. Então, você garante, né, você pode garantir, se esse for seu objetivo, que no máximo você vai ter um único objeto em memória daquela classe. Já, né, ninguém vai conseguir criar objetos, então no máximo se você só precisa ter um, se faz sentido você só ter um, você cria um método para que as pessoas tenham acesso aí ao seu objeto, você cria um único objeto desse, né? Se ele não tiver instanciado, você instancia. Então, no caso aqui, a nossa classe, chamada de singleton, o que ela tem? Né? Ela tem um único atributo, então vamos aqui ler esse código linha a linha, né? Ela tem um único atributo que é do tipo objeto dessa própria classe, né? Ele é do próprio tipo singleton, que é a própria classe, e a gente está chamando ele de cópia. E justamente ele chama o construtor da própria classe. Então ele cria uma instância dessa classe, de um objeto dessa classe, ninguém mais pode criar, porque só pode ser criado pela própria classe, e sempre, né, aqui tem um construtor padrão, né, com a diferença de ser colocado privado, né, o construtor padrão, né, se a gente não cria nenhum construtor, é criado um construtor, mas ele não é criado de maneira privada. Então, se a gente quiser que o construtor padrão seja privado, né, aquele construtor que não tem código nenhum adicional, a gente tem que colocar o privado na frente do construtor, como está aqui, e se a gente né, a gente está criando uma classe, a princípio alguém pode precisar dessa classe, né, ela serve para alguma coisa. Sempre que alguém precisar dessa classe, ao invés da pessoa instanciar um novo objeto dessa classe, o que a gente faz, a gente tem um método, e esse método daí sim é público, e daí ele dá essa cópia desse único objeto dessa classe. Então, a gente não permite que novas cópias de objetos dessa classe sejam criadas. É criada uma única, e esse é passado para todo mundo que precisar através dessa interface pública. Às vezes você tem, por exemplo, um controlador de alguma coisa, por exemplo, um controlador de impressora, e você não quer ter vários atuando em paralelo, porque isso pode gerar algum ruído, podem dois tentarem mandar o sinal ao mesmo tempo para a impressora, pode dar um problema no caso para a impressora, né, para um dispositivo físico. Então, você cria um único e não permite que novas cópias diferentes dele sejam criadas. Todo mundo que precisar acessar, nesse exemplo, a impressora, vai acessar pedindo uma cópia desse objeto, é um único objeto, e daí você chama os métodos desse objeto, por exemplo, para imprimir uma página, não tem perigo de ter concorrência na impressão, porque é o mesmo objeto que está tratando isso. Então, sempre que alguém precisar, né, desse objeto, né, de um objeto dessa classe, vai fazer via esse nosso método chamado de cópia, e ele vai retornar o quê? Vai retornar a referência a esse único objeto que foi instanciado. Né? Lembrando, não tinha uma videoaula, né, no material da disciplina para tratar o assunto da aula de hoje, então para isso que essa videoaula acabou de ser gravada. Agradeço a todos que assistiram.